Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia Real. Hoje estamos explorando um tema incrível. Prepare-se para mergulhar em um momento de reflexão. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E para os nossos inscritos fiéis, obrigado por continuarem conosco nessa jornada. Vamos lá! Nas velhas páginas da Bíblia, as previsões do Antigo Testamento falam sobre a chegada iminente do Messias, o Salvador que Deus prometeu mandar desde os tempos de Adão e Eva. Quando Deus mencionou alguém que viria para salvar a humanidade, as previsões começaram a surgir como uma faísca de esperança. Profetas como Isaías e Miqueias deram detalhes emocionantes sobre o que o Messias faria e onde nasceria. À medida que essas previsões se entrelaçam nas páginas do Antigo Testamento, percebemos que o Messias prometido não era só uma figura futura, mas um ser que já existia e estava destinado a se tornar humano. Então eu pergunto, será que Jesus já existia antes mesmo de nascer? Quem era Jesus antes da criação do mundo? Essas são as perguntas que vamos responder no vídeo de hoje. Se você quer saber mais sobre a existência de Jesus antes de seu nascimento, peço que dê um like, se inscreva no canal e assista ao vídeo até o fim. Antes de Jesus andar pela terra, antes do estábulo em Belém, existia a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma união perfeita e eterna, uma comunhão divina que ultrapassa o tempo e o espaço. Nesse conselho celestial, a Trindade se reuniu para planejar a história da salvação. Jesus, o Filho de Deus, estava no centro desse plano desde o começo. Ele, em perfeita harmonia com o Pai e o Espírito Santo, aceitou a missão de salvar. Cada detalhe da encarnação, do nascimento simples ao sacrifício na cruz, estava ligado ao propósito divino de reconciliar a humanidade com Deus. No conselho divino, a decisão foi tomada. Jesus seria a luz nas trevas, o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Ele, em sua essência divina, concordou em se tornar humano para redimir a humanidade caída. Assim, a história da redenção não foi apenas uma resposta ao pecado, mas parte de um plano divino que mostrava a graça e o amor de Deus desde a eternidade. Cada passo de Jesus na terra fazia parte desse plano, cumprindo a promessa feita nos conselhos celestiais antes mesmo do começo dos tempos. Em várias partes da Bíblia, podemos ver como o Filho, Jesus Cristo, já existia antes mesmo de nascer. No Evangelho de João, por exemplo, uma narrativa única e profunda surge, revelando a identidade transcendental de Jesus Cristo como o Verbo. Essa designação, encontrada no prólogo do Evangelho, não apenas revela a natureza divina de Jesus, mas também mostra sua existência anterior à criação do mundo. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, começa seu Evangelho proclamando: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." João 1:1. Essas palavras transcendem o tempo e nos levam para além dos limites da criação, revelando a eternidade de Jesus e sua íntima comunhão com o Criador desde o começo dos tempos. O termo verbo vem do grego logos, que tem significados profundos, incluindo a palavra, o discurso e a razão divina. A afirmação "o Verbo estava com Deus" revela uma comunhão íntima e eterna entre o Pai e o Filho, não apenas coexistindo, mas existindo em perfeita unidade e relação. A palavra com implica uma presença ativa e próxima, indicando que o Verbo não era apenas uma ideia abstrata, mas uma pessoa distinta que compartilhava a essência divina com o Pai. Essa coexistência divina, antes da criação do mundo, tem implicações profundas para a compreensão da Trindade. O Filho não foi criado, ele estava presente desde o início. A referência ao Verbo no Evangelho de João não só estabelece a eternidade de Jesus, mas também destaca sua participação ativa na obra criativa de Deus.
Antes que o mundo existisse, antes que a primeira estrela fosse formada, o Verbo já estava lá, em comunhão perfeita com o Pai. Durante seu ministério na terra, Jesus não hesitou em revelar sua existência anterior. Em um diálogo com os judeus no deserto, ele afirmou: "Antes de Abraão nascer, eu sou." João 8,58. A profundidade dessa verdade se intensifica na oração sacerdotal de Jesus, registrada em João 17, onde ele diz: "Agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse." Aqui, ele pede ao Pai para glorificá-lo com a glória que ambos compartilhavam antes mesmo da criação do mundo. Essa oração vai além do momento presente, levando-nos à dimensão atemporal da divindade. Paulo, apóstolo incansável, não fica em silêncio sobre a preexistência de Jesus. Ele escreve sobre a participação ativa de Cristo na criação, ressaltando sua existência anterior à formação do universo. Em sua carta aos Colossenses, ele proclama: "Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste." Colossenses 1, 15 e 17. O livro de Apocalipse, capítulo 18, cita: "Ele é o Alfa e o Ômega, o que era, o que é e o que há de vir." Essa designação simbólica abrange não apenas o começo e o fim, mas todo o tempo. Jesus é descrito como aquele que já existia desde antes do início dos tempos, que está presente no agora e que continuará a existir no futuro, indicando sua eternidade. A encarnação, o momento em que o eterno se torna temporal, é revelada nas palavras de Paulo aos Filipenses: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz." Nesta passagem bíblica, Jesus, existindo na forma de Deus, esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Essa descida divina não apenas destaca a humildade de Jesus, mas também sua pré-existência na forma divina antes da encarnação. Antes mesmo de nascer e de se manifestar plenamente na encarnação, Jesus, o Filho de Deus, realizou várias aparições divinas que são registradas ao longo do Antigo Testamento, comprovando sua preexistência. Em Êxodo, Moisés encontra a sarça ardente, um local onde a presença de Deus se manifesta de maneira extraordinária. Nesse episódio, a voz que ecoa na sarça revela o Eu Sou, um título divino que ressoaria nos ensinamentos de Jesus séculos depois. Moisés estava diante de uma manifestação divina que, retrospectivamente, podemos compreender como a presença pré-encarnada de Cristo. Do mesmo modo, a coluna de nuvem e fogo que guiou os filhos de Israel no deserto também carrega consigo a presença divina de Jesus. Essa manifestação sobrenatural não era apenas uma orientação física, mas uma representação viva de que Cristo futuramente guiaria a humanidade através dos desertos da vida. A expressão "o anjo do Senhor", uma figura que aparece em diversas passagens do Antigo Testamento, é outra prova dessa pré-existência de Cristo. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, por exemplo, trouxe consigo uma mensagem e uma presença que transcenderam o âmbito angelical comum, sugerindo uma manifestação especial de Deus. A interpretação à luz da presença de Jesus no Antigo Testamento oferece uma perspectiva rica sobre esses eventos e personagens. Essas aparições não eram simplesmente episódios sobrenaturais, mas encontros com o Verbo que, eventualmente, se encarnaria.
A compreensão da preexistência de Jesus nos proporciona ensinamentos profundos para a nossa vida espiritual. Primeiramente, a eternidade de Jesus nos convida a refletir sobre a natureza do tempo e a soberania divina. Reconhecer que Cristo existia antes da criação do mundo nos leva a confiar ainda mais na providência de Deus. Ele não está limitado pelas circunstâncias temporais, mas atua desde a eternidade em favor do seu plano redentor. Além disso, a harmonia perfeita da Trindade nos ensina sobre a importância da unidade e da comunhão em nossa jornada de fé. Assim como Jesus estava em perfeita relação com o Pai e o Espírito Santo, somos chamados a buscar uma comunhão profunda com Deus e com nossos irmãos na fé. Esta unidade nos fortalece e nos prepara para enfrentar os desafios da vida com a certeza de que não estamos sozinhos. A encarnação de Jesus, o Verbo que se fez carne, revela a magnitude do amor de Deus. Ao se humilhar e assumir a forma de servo, Jesus nos dá o exemplo supremo de humildade e serviço. Somos desafiados a seguir seus passos, colocando os outros antes de nós mesmos e servindo com um coração humilde. Este chamado ao serviço sacrificial é uma das marcas distintivas do cristão autêntico. Por fim, a preexistência de Cristo nos lembra de sua contínua presença e atuação em nossas vidas. Ele é o Alfa e o Ômega, aquele que está conosco desde o princípio até o fim. Essa certeza nos dá esperança e força para perseverar, sabendo que Jesus, o Verbo eterno, continua a interceder por nós e a guiar nossos passos. Ao meditar sobre essas verdades, somos convidados a renovar nosso compromisso de seguir a Jesus com fidelidade e devoção, confiando em seu amor eterno e sua soberania sobre todas as coisas. O Antigo Testamento, iluminado pela luz do Novo, revela que Jesus não é apenas uma figura do Novo Testamento, mas o personagem central de toda a Escritura, que desde o princípio estava envolvido na história de redenção da humanidade. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Que Deus abençoe você.